Galera, tabela periódica, ela é importante que vocês saibam como ela funciona, como ela foi construída, qual que é a ideia por trás dela. Não precisa decorar, tá, meus queridos? Muitos me perguntam lá, como eu já brinquei, você decorou a tabela periódica? Lógico que não, otário. Lógico que não, né? Achou que ia decorar a tabela periódica? Achou errado, otário. Quem pegou essa referência, pegou, né? Então, assim, tabela periódica, não precisa decorar. A gente precisa é o quê? A gente precisa entender, saber como que eu vou fazer o uso dela, porque ela vai te dar muita informação, cara. Mas é muita informação que você consegue tirar da tabela periódica, sério mesmo. Vamos ver então quais são. Primeiro vamos falar desse cara que parece o Papai Noel aí, né? Mendeleev. Mendeleev foi o cara que organizou, né? Que pensou na tabela, né? Da forma mais parecida como ela é hoje em dia. Porque na época, a ideia dos químicos era como a gente pode organizar os elementos químicos que nós já conhecemos de uma forma, né, de maneira que faça sentido, né? Colocar eles em grupinhos. Porque igual, por exemplo, a biologia agrupava lá, né, as espécies, gêneros, papapá. A Erika vai falar melhor do que isso do que eu, né? A Gabi, enfim. Mas a química também queria agrupar os elementos dela, né? A gente tinha o que? Tinha elementos químicos, a gente queria agrupar eles em grupinhos para que a gente falasse, olha, esse grupo age dessa forma, esse grupo tem essas propriedades que são parecidas entre eles. Então a ideia era como agrupar elementos que têm propriedades parecidas. E olha, pensou-se de maneiras diferentes, de mais de 1001 formas. E é justamente o Mendeleev, esse Papai Noel barbudo aqui, ó, foi esse cara que pensou na forma mais, digamos assim, elaborada, a forma que é o mais próximo que nós temos hoje, que foi uma tabela show de bola. Mendeleev, ele foi tão foda que ele, além de organizar os elementos que já eram conhecidos na época, ele previu a existência de outros elementos. Pois é, meu querido. Ele percebeu que alguns elementos, né? Por exemplo, um tinha massa 12 e o outro tinha massa 16. Pera lá, deve ter alguém aqui no meio com uma massa em torno aí de 14, de repente, né? Então ele previu que era possível a existência de novos elementos que ainda não eram conhecidos. Olha só, o cara foi 10. E o mais legal é que ele realmente, depois de todos esses elementos que ele previu, que ele deixou um espaço em branco na tabela periódica dele, porque ele disse, olha, aqui vai vir um elemento. A gente descobriu esse elemento depois. Hoje a tabela periódica é completinha, tá bom? O último elemento descoberto foi descoberto, se eu não me engano, posso estar errado, entre 2018 e 2019, tá? Não tenho certeza, ou 2017, 2018. Cara, 2019, 2020, 2021, pra mim tá sendo um grande ano completo, assim, tipo, pra mim eu não saí de 2019 ainda, porque 2020 não valeu, nem 2021 tá valendo. Essa é a tabela de Mendeleev, como ela foi concebida pelo criador, assim, né, tipo, mais próxima do que ela seria. E ela era organizada por massas atômicas, e como você pode ver, em alguns casos aí, o elemento, ele, né, aqui, por exemplo, tá circulado aí, né, em vermelho, era em branco e ele previa, olha, aí vai vir um elemento de massa 68, certo? E assim era a previsão. No caso, né, ele previu aqui, né, a previsão de propriedades de elementos conhecidos. Por exemplo, o ECA, que depois foi descoberto com seu alumínio, né? A gente descobriu como elemento alumínio, enfim, coisas desse tipo, o galho, enfim. Ele dava, então, ó, a massa atômica, né, 68 unidades, densidade, ponto de fusão, qual seria o óxido desse elemento. Ele conseguia prever muito dessas coisas simplesmente por cálculos básicos aí. Sabe uma ideia, sabe um ponto histórico assim interessante? Sabe como que Mendeleev pensou na tabela periódica dele? Jogando paciência, assim, aquele joguinho de carta que a galera lá das repartições públicas ficam jogando em vez de te atender você na fila. Brincadeira, brincadeira, porque eu sei que vocês também fazem isso em vez de dar atenção pros seus pais. Quando não tem internet, vocês jogam paciência no computador. Beleza, gente, mas o que é o joguinho de paciência? O joguinho de paciência nada mais é do que você organizar as cartas, né, numa sequência lógica numérica. Basicamente é isso. Ele pensou dessa forma, né? E se eu fizer isso, né? Eu organizo uma sequência lógica numérica, ele pensou na questão da massa, e também na paciência você tem que organizar por naipes, e ele também organizou aí em algumas colunas separadas. Aí vem esse cara, Mosley. Mosley, infelizmente, se eu não me engano, esse cara ele faleceu muito cedo porque ele foi querer servir a guerra, e faleceu na guerra, infelizmente. Mas Mosley, ele mandou uma carta lá pra Mendeleev, não sei se foi por carta, tá, gente? Tô falando aqui, mas não sei. Ele mandou lá, falou, amigão,
Em vez de organizar por ordem de massa, por que você não organiza por ordem de número atômico? Ou seja, em vez de você organizar a tabela pelas massas dos elementos, organiza por número atômico, você vai ver que vai ficar melhor. Né? E ele fez isso, né? Todos os experimentos não é do nada, né? Tipo, não foi um achismo, né? Ele faz aí a organização, a ordem crescente dos números atômicos, o uso de raio-x na determinação dos números atômicos que ele fez, tudo e tal. Então ele foi um baita cientista também, né? E isso ajudou a resolver algumas das inconsistências presentes na tabela do Mendeleev. Né? E aí aqui, né, a tabela já foi começando a ser preenchida, né, da forma por números atômicos, até que a tabela periódica chegou na organização, que é a de hoje. Vamos ver como ela funciona hoje. Ela funciona da seguinte forma. Primeiro, ela é construída de períodos. O que são períodos? São 7 linhas horizontais na tabela. Então, a tabela ela vai ter 7 linhas horizontais, beleza? Que agrupam elementos com o mesmo número de níveis energéticos na eletrosfera. Olha só que interessante. Então, quando eu estou falando de um mesmo elemento que está no mesmo, né, no mesmo período que outro, então quer dizer que os dois vão ter a mesma quantidade de camadas energéticas. Se a gente está falando de um elemento que está no segundo período, então quer dizer que todos os elementos que estão no segundo período têm apenas 2 níveis energéticos. Sim, por isso que são 7 linhas, cara, porque são 7 camadas, o número máximo de camadas que você pode ter. Entenderam? Ó, que sacada, beleza? Então, se eu posso ter 7 camadas no máximo, eu tenho 7 linhas. Então, os elementos que estão lá na 7ª linha, quer dizer que todos eles têm 7 camadas no máximo, tá bom? Exemplos, olha lá, o cálcio. O cálcio, ele tem a distribuição eletrônica dessa forma aí, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, certo? Beleza. 4s2 aí, olha, camada de valência, certo? E também o subnível mais energético, como já me perguntaram, é possível, olha lá. É o subnível mais energético e faz parte da camada de valência. No caso, só temos 4, né, camadas aqui. Temos a camada 1, composta pelo subnível S2. Temos a camada 2, composta do 2S, 2P. A camada 3, 3S, 3P. E a camada 4, composta apenas do 4S. Beleza? 4S2. Então, é um elemento com 4 camadas. Ele tem que estar na 4ª linha. O arsênio, que é um elemento que também está na 4ª linha, olha só como ele tem a distribuição eletrônica dele. É 33 o número atômico dele, então é muito maior, tá vendo? E qual que é a camada de valência do arsênio? Percebam, ele tem 4s2, né, aqui ó, 4s2 e 4p3. Então esses dois subníveis aqui fazem parte da 4ª camada, sendo ela a mais externa, a camada de valência. Enquanto o cálcio tem aí, ó, subnível 4s2, certo? 2 elétrons na camada de valência. O arsênio vai ter 2 elétrons no S mais os 3 do P, dando um total de 5, né, elétrons na camada de valência. Beleza? Os dois estão aí presentes, né, na 4ª linha, porque tem 4 camadas eletrônicas no máximo. Então, olha lá. Primeiro período, ele é composto do hidrogênio e do hélio. Segundo período, deixa eu sair de lado aqui para vocês verem. Composto aí desses elementos, do lítio até o neônio. Terceiro período vai do sódio até o argônio. Aí temos o 4º período, 5º período. Vamos acelerar, 6º, 7º, né? E ali dentro, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. É importante vocês perceberem que, olha só, do 57 ao 71, esses caras aqui, ó, eles são a galera dos lantanídeos. E a galera que está aqui, ó, dos 89 ao 103, é a galera dos actinídeos, né? Essa galera que fica aqui embaixo, tá vendo na tabela periódica? Não é que são 2 linhas extras, não, tá? É que toda essa galera que está aqui, ela deveria estar composta dentro desse único quadradinho aqui, beleza? É para a tabela não ficar muito torta. Então, esses caras aqui estão aqui dentro. E esses caras aqui estão aqui dentro. Beleza? Então, eles estão dentro ainda, esses caras estão dentro da 6ª linha, do 6º período, e esses caras dentro do 7º período. Beleza? Olha lá, o cálcio e o arsênio, que eu falei para vocês que estavam na 4ª linha, tá vendo? Eles estão no mesmo período. As famílias ou grupos. As famílias ou grupos são 18 linhas nas verticais da tabela, certo? Essas linhas, colunas, né, nas verticais,
elas vão representar as famílias, os grupos e os elementos que estão ali nessas famílias, eles vão ter propriedades químicas muito parecidas, beleza? E todos eles vão ter a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, todo mundo que está na primeira família tem um elétron na camada de valência. Todo mundo que está na segunda família tem 2 elétrons na camada de valência. E assim sucessivamente. Show de bola. Ah, professor, então quer dizer que o cara que está lá na família 18 tem 18 elétrons na camada de valência? Não! Certo? Depois a gente vai ver que isso muda um pouquinho, tá bom? A gente vai ver isso daí certinho. Olha alguns exemplos, né? Como eu falei para vocês, todo mundo que está na mesma família tem, às vezes, reatividades, propriedades químicas muito próximas, parecidas. Vamos ver um exemplo disso aqui? Todo elemento da família 1, ou 1A, reage com a água, produzindo gás hidrogênio e liberando calor. Então, galera, olha só, se você pegar qualquer elemento da família 1A e jogar água, galera, é reação explosiva, tá? Libera muito calor, tá? E muito gás hidrogênio, que vai se expandir, então vai dar aquela explosão bonita de se ver. Todo elemento da família 2, ou 2A, apresenta 2 elétrons na camada de valência, que foi aquilo que eu falei. Então, esses são alguns exemplos, né? Então, por isso que eles são chamados aí de famílias. Chamados de família porque tudo que a gente tá, quando a gente está falando de uma família, né? A gente está falando de família aí em questão genética mesmo, tá? Família, quando a gente fala do lado genético, biológico, a gente está pensando em pessoas que compartilham de materiais genéticos, de aparências semelhantes a nós. Então, por exemplo, né? Cor de cabelo, cor do olho, né? Essas coisas são definidas da genética da nossa família. A mesma coisa são as famílias dos elementos químicos. A galera que está na mesma família é a galera que vai ter reatividade, propriedades químicas muito parecidas. Show de bola? Temos a primeira família, que é a família aí dos metais alcalinos, tá? Depois a gente vai ver os nomes certinho, como são as separações aí das famílias certinho, tá? Então, temos aí todas as famílias. Lembrando que, ó, tá vendo essa galera aqui dos lantanídeos? Elas estão aqui presentes e elas fazem parte da família 3, né? Assim como os actinídeos também. E aí, né, vamos seguindo. Todas as famílias aqui. A primeira família são os metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, tá, galera? Algumas tabelas até mostram o hidrogênio meio que desprendido dessa coluna, porque ele não faria parte dessa família, ele não tem muitas características parecidas. O hidrogênio é um elemento à parte, é ele sozinho por conta e é isso, ele é a própria família dele. Depois, nós temos a segunda família, né, que são os metais alcalinos terrosos, que é a galera aí do berílio, magnésio e tal. O pessoal pergunta, professor, é importante ficar decorando os elementos que fazem parte dessas famílias? Não acho relevante, mas se você quiser, ó, essas duas primeiras famílias, nós temos como decorar, né? Vamos lá, metais alcalinos, primeira família, quem que são eles, né? É o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Li na cama, Robson Crusoe em francês. Certo? Ri não, cara. Ri não. Olha só. Qual que é a segunda família? A segunda família dos metais alcalinos terrosos, né? Olha lá. Quem que tá aí dentro? É o berílio, o magnésio, né? O cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Você pode falar o seguinte, ó. Beijou Magnólia no carro, senhor ratão barão. Ou melhor, barão ratão, desculpa. Falei o contrário. Beijou Magnólia no carro, senhor barão ratão. Show? Beleza. Metais alcalinos terrosos. Aí, essa galera em rosa aqui é a família do boro. Por que família do boro? Porque começa com B, galera. Opa, dei zoom, não queria dar zoom. Certo? Oh, certo, foi. Família do boro, porque o boro é o primeiro elemento da família. Depois tem a família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento da família. Família do nitrogênio. E aí você vai falar, a próxima é a família do oxigênio, né, professor? Falo, não, são os calcogênios. Aí muda o nome de novo, olha lá, calcogênios. Certo? É toda essa galera aqui da família do oxigênio. E por último, mas não menos, por último não, né? Tem o penúltimo, né? A galera aí dos halogênios. Guardem esse nome, tá? Halogênio é um termo bem utilizado até nos vestibulares. É todo mundo que tá aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, principalmente, tá? Os outros dois aqui não são tão importantes. Guardem esses caras aqui, ó. Flúor, cloro, bromo e iodo são halogênios. E esses últimos caras aqui são chamados gases nobres.
tá? Porque como todo nobre, a gente tem que fazer o quê? Enforcar ou decapitar. Não, mentira, não vamos fazer uma Revolução Francesa aqui, não. Gases nobres, o que a gente tem que fazer, né? O Caveira gostou dessa. Gases nobres, eles são chamados dessa forma porque eles são os caras metidos da tabela periódica, eles não se interagem com ninguém, tá bom? Então, quando a gente for estudar lá ligações químicas, vocês vão ver que os gases nobres não fazem ligação química com ninguém, só os outros, beleza?